Amém? Está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? Esse amém foi de quem está feliz, não. Esse amém foi de quem está com fome. Dá um amém agora de quem está feliz com Jesus. Amém? Amém! Fico muito feliz de estar aqui com vocês, com a nossa igreja, com a nossa família. E quando nós falamos família, de verdade nós, em cada rosto aqui, cada pessoa, cada membro, nós enxergamos uma família, enxergamos um irmão. Deixa eu me recompor aqui, tá, gente? Isso que a glória de Deus faz quando ela vem sobre nós, ela bagunça a gente, né? E eu queria trazer uma mensagem bem objetiva, de verdade é uma mensagem. É uma palavra que o Senhor colocou nos meus lábios, tem comunicado esses dias a mim. E nós vivemos, né? Acho que todos nós somos assim, né? Nós somos comunicados, o Senhor vai nos comunicando o que Ele está querendo falar ao nosso coração, a dizer, a dimensão que Ele quer nos levar, Ele vai soprando nos nossos corações e falando. E essas semanas eu sempre, quando Deus fala algo comigo, eu procuro enfatizar isso sempre, e eu tenho repetido muito sobre Moisés esses dias, não sei se vocês repararam, exclusivamente de algo assim, de um assunto em relação a essa história, né, da vida de Moisés. E sabe, eu vejo isso, né, eu vou falar um pouco da nossa igreja, do nosso contexto, porque muita gente que não vive no nosso contexto, eles até têm uma ideia do que nós estamos vivendo, né? Quem nos acompanha, que são de outros países, eles conseguem ter um pouco dessa impressão, né? Dessa ideia do nosso contexto, daquilo que estamos vivendo. Mas está inserido como uma igreja de forma coletiva, funcional. Quando eu falo funcional, eu falo do trabalho que estamos fazendo aqui. E vou ser bem simples, bem didático, tipo, no trabalho que eu falo, de tudo que acontece antes do culto a começar, né? Que é abrir a porta da igreja, colocar as cadeiras, colocar ali os panos, ligar as luzes, o som, os ventiladores, ver se tem água no bebedouro, ver se tem um cafezinho lá, né? Os banheiros, limpar, tudo que faz a igreja funcionar de forma coletiva está inserido dentro disso que Deus tem feito nas nossas vidas, nessa jornada da pandemia para cá. Tem sido tão poderoso, irmãos. E eu percebo, né, que a gente consegue ver que a igreja está avançando. Ela não está capengando, né? Porque quando uma perna cresce maior que a outra perna, ou um braço, né, cresce maior que o outro, mas eu vejo um corpo, e preste bastante atenção nisso que eu vou falar, eu vejo um corpo crescendo de forma natural, saudável, como assimétrica. David é o homem das métricas exatas. Eu vejo um corpo crescendo de forma correta, como se deve crescer, né, uma criança. As crianças, a adolescência ali, você vai ficando pescoçudo, orelhudo, tudo udo, né, adolescência, né, mas depois vai ficando no lugar, ficando tudo direitinho, né, não é isso? A gente vai saindo de adolescente para jovem. A gente tinha muito essa crise, né? Caraca, o pescoço está muito grande, meu irmão, está muito comprido. E olhava assim, caraca, a orelha está muito grande, está tudo muito grande, a boca, e essa impressão que a gente tem mesmo. E isso que acontece, se você for ver cientificamente, é isso que acontece. Mas daqui a pouco você vai fazer um 20, 21, 23, e aí tudo acabou, não cresce mais. Quer dizer, não era para crescer, né? Mas... E tudo ficar de forma saudável, você fica sadio. E quando eu olho para a nossa igreja, para o nosso contexto,
eu vejo uma igreja que caminha de forma sadia, tudo crescendo de forma correta, assim, né? E eu vejo o Senhor nos elevando, né? Na nossa vida com Deus, no devocional, nossa vida de oração vai crescendo, a nossa vida de obediência com o Senhor vai crescendo. Eu era um cara muito desobediente, sabe? A palavra mesmo, fala a palavra assim, e as mínimas coisas. A gente vai sendo aperfeiçoado nesse processo, nessa jornada, né? O Senhor vai apertando alguns parafusos, o Senhor vai repreendendo, o Senhor vai nos colocando no seu devido lugar. O Senhor nos revela qual é a sua vontade para nossas vidas. E de verdade tem sido maravilhoso ver a Betel estar incluída nesse plano coletivo e nós conseguirmos de forma coletiva servir ao Senhor, porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Você imagina um povo, cada um com uma criação, cada um com a maneira de falar, de se relacionar na sua casa, né? Com seus defeitos. E agora esse povo vai começar a conviver junto, vai se submeter a um Senhor, a uma cultura. Então, esse processo de viver de forma coletiva para o Senhor não é fácil, né? Mas o Senhor tem nos dado graça. Estamos avançando, eu consigo enxergar isso. E, cara, viver isso tem sido uma honra para mim, especificamente, assim. Se eu for descrever em palavras se eu fosse achar uma palavra para representar do que tem sido viver esse avivamento, essa glória de Deus, esse chamado. E aqui eu quero começar abrir a primeiro parênteses aqui, o primeiro braço que a gente vai olhar. Viver esse chamado coletivo. Se eu fosse, como eu vou descrever viver esse chamado coletivo, eu acho que tudo que o Senhor me tomou a orar em oração é exatamente esse sentimento que eu tenho. Um sentimento que nós não somos merecedores, que nós não merecemos, que o Senhor, por isso que o Senhor nos escolheu. Porque Ele olhou em nós, não viu nada. Ele olhou em nós, talvez não foi a capacidade, quer dizer, com certeza não foi a capacidade técnica, não foi a capacidade teológica, não foi o dom, né? A minha vida, eu quero testemunhar mesmo assim com vocês, quando a minha história musical, né? A minha história na parte da adoração, ela começa de fato aqui, sabe? Tudo que o Senhor, as ferramentas que o Senhor me revestiu, começa na Betel. E a gente, de fato, se olhar uns anos atrás, a gente fala assim, cara, eu não sou capaz, sabe? A gente não tem. Então é porque a gente olha assim e fala, não, pô, o fulano ali sempre foi pregador, fulano ali sempre foi um ministro, ciclano sempre foi muito usado por Deus. E na verdade não foi assim, sabe? O Senhor nos viu quando nós não tínhamos nada a oferecer e mesmo assim ainda não temos nada a oferecer. Eu acho que a coisa que move nosso coração é a paixão, gente, é o desejo de... Cara, eu acho que meu pai sempre falou isso para mim. Meu pai falou, eu vou entrar no texto bíblico, tá, gente? Eu vou fundamentar biblicamente aquilo que eu estou falando. O meu pai sempre falou para mim assim... Meu pai falava muito para mim assim, esteja pronto para as oportunidades. Porque as oportunidades pode parecer e você não vai estar pronto. E quando elas aparecerem, talvez elas nunca mais vão aparecer. Então, quando eu vejo o Senhor nos dando essa oportunidade de se envolver nesse plano de avivamento, quando eu vejo o Senhor colocando sobre nós essa missão, eu vejo uma oportunidade de cooperar com o Senhor, de verdade, como o apóstolo Paulo vai dizer lá, já no finalzinho de Atos, antes de morrer, que ele encontra no Senhor o propósito da sua existência. Eu vejo como o Senhor tivesse revelado
por que que ele cria Betel. Por que que ele levanta Betel? Ele pega um homem narigudo, branquinho, magro, e coloca dentro desse homem um desejo de servir ao Senhor. E de começar algo sozinho, sem saber, ele e a sua família. E eu vou falar para vocês, humanamente falando, olhando, David, sério mesmo, se coloca lá atrás, quando você entrou aqui, lá atrás, você conseguia enxergar isso aqui? O Senhor sempre nos empurrando, o Senhor sempre nos provocando a enxergar. E a verdade que todo mestre, todo tutor, todo professor, todo pastor, todo líder, essa relação de ele enxergar algo que talvez nós não enxergaríamos. O David está aqui, o David foi o meu professor, né, da profissão. Eu falei, cara, eu tenho que colar num cara bom para aprender, um cara bom. E eu sei que dependeria mais de mim do que dele. Então de fato, quando Deus olha para nós, Deus ele está como David falou, nos empurrando em fé para podermos contemplar isso que hoje estamos vivendo, né? E claro que se Betel não se posiciona, se os pastores, né, não são obedientes à visão, meu irmão, isso seria com outra igreja, seria com outro lugar, outro homem de Deus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, né? Então eu vejo uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, muito preciosa. Muito preciosa. E dentro disso, nós somos ensinados aqui constantemente a entender isso, que o Senhor, a honra é dele, a glória é dele, sabe? Nós estamos aqui não por um merecimento, né, de um casal. Alguém vai ter um flerte ali primeiro. E os homens, geralmente, são a galera que tem essa iniciativa, né? Pô, cara, tô apaixonado por fulana. Ela sabe? Não. Mas ela vai se apaixonar. Mas ela não sabe. E a maioria das vezes, quando uma menina, ela às vezes o cara nem é até feinho, né, mano? Até esquisitinho. Mas quando ela fica sabendo que o menino tem um interesse por ela, a maioria das vezes, mesmo que não de imediato ela ceda nesse interesse, nessa troca, mas a maioria das vezes é isso que acontece, porque eu tenho convicção para falar isso, eu posso falar isso com convicção, eu posso falar isso, porque a minha esposa falou na minha cara assim, ó, eu não sou muito chegado na cor não, aí ela já quis me assustar, sabe, assim, e depois ela falou, cara, você não faz muito meu tipo, mas eu sei que no fundo, a minha esposa, ela está falando de caráter, sabe? Ela queria me dar uma mensagem ali. Então, eu acho que essa questão do Senhor para conosco, não há nada que nós vamos fazer, não há nada que a gente fizer, né? Mesmo que a gente cumpra a nossa missão, mesmo que nós, Betel, cumprimos a nossa missão, Ele já fez a parte dele. Ele já nos amou. Já está consumado, meu irmão. Ele já fez tudo o que poderia fazer. O interesse Ele já mostrou muito antes, muito lá atrás. Então, minha irmã, isso mexe comigo porque eu vou entrar numa parte dessa palavra que é
mesmo assim a gente consegue enxergar que, mesmo diante de tudo que estamos vivendo, sabe? Existem muitos homens que não conseguiram chegar até o fim. Existem muitos homens de Deus, amigos, que se perderam, sabe? E você lembra que eu falei que eu abri 2 braços aqui, porque toda a nossa trajetória como igreja, ela só pode, tudo isso que nós estamos vivendo só pode ser sustentado se antes de nós cumprirmos o nosso chamado coletivamente, nós entendemos o nosso chamado pessoal. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria falar com você é sobre uma palavra em português chamada convicção, que rima com revelação. Eu vou até ler aqui o que é convicção. Se eu só achar aqui. Convicção em português significa certeza, crença ou opinião forte sobre algo, baseado em provas ou razões íntimas. Aí, só um momento, saiu aqui. É a convicção interna de que algo é verdade ou correto. Por que que a convicção, a convicção de que Deus nos deu um propósito, de que Deus nos chamou para fazer algo, muda tudo e torna tudo que estamos vivendo algo inabalável, algo que não pode ser tirado de nós. E eu falei que eu tô durante a semana eu estou dando os spoilers daquilo que Deus está falando comigo, me comunicando, e eu falei de Moisés. E vamos voltar lá, eu vou falar de outras pessoas, mas Moisés é um cara que... Ontem foi falado isso, né? Ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro, e o Senhor se revela a ele, aparece a ele, e o Senhor chama Moisés. Fala para ele que vai tirar o povo do Egito através das mãos deles, e naquele momento ali existe uma experiência profunda de Moisés com Deus. E essa experiência é um tipo de experiência que muda a vida de um homem. Porque o que nos ajuda, o que nos sustenta em viver o chamado pessoal é a convicção que o Senhor se revelou a nós e nos deu essa missão. A convicção de que é a voz de Deus que nós estamos ouvindo. A convicção que o Senhor vai nos usar sim. Porque o que é a falta de convicção? A incerteza. E aí quando nos falta a convicção, quando nos falta a certeza que se realmente foi o Senhor que falou, se realmente Ele tem algo a fazer através de mim, se realmente, peraí, eu estou aqui nessa conferência de Pentecoste, será que foi Deus que me trouxe aqui? Ou será que foi a minha carne que apenas que não tinha nada para me fazer, eu vim? Será que essa palavra é para mim? Ou a falta de convicção faz com que nós vagamos para longe da vontade do Senhor? E o exemplo disso, eu tenho muitos exemplos, mas o exemplo que o meu filho mais gosta,
é do homem que foi engolido pela baleia. Quer dizer, pelo pequeno peixe, pelo grande peixe. O Asaf ama a história de Jonas. E a falta de convicção nos faz ir para lugares que você não tem noção. Você pode imaginar agora, feche seus olhos, pense em algum homem de Deus agora, que você via fluir no altar, que você via poderosamente se mover no reino e aonde ele está hoje. Quantos estão perdidos? Quantos homens de Deus que tiveram experiências profundas com o Senhor, que foram usados poderosamente pelas mãos do Senhor e estão longe da presença. A falta de convicção, ela traz dúvidas de que se realmente é a voz de Deus que me chama, se realmente é a voz de Deus que deseja de mim obediência, se realmente é a voz de Deus que colocou sobre mim uma missão pessoal primeiro. E o que seria uma missão pessoal? É uma obra um chamado pessoal, um propósito pessoal, um tipo de ferramenta que o Senhor quer levantar em você. O chamado pessoal é a forma que você vai cooperar no coletivo. E às vezes nós temos um discurso tão medíocre que fala que tem muita gente. Já tem muita gente fazendo, já tem muita gente ali. Eu não preciso não. Porque essa falsa humildade, na verdade, é a incerteza que se levanta e nos coloca nas últimas fileiras dos nossos cultos. A falta de convicção nos faz estar na porta do templo, conversando lá fora, bebendo água lá, fazendo qualquer outra coisa, desconecto daquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Porque talvez não seja a voz de Deus que falou, talvez não seja a voz de Deus que chamou. Agora você imagina se Moisés, depois de uma experiência tão profunda, porque, cara, assim, é muito difícil, é impossível de que, uma vez que nós contemplamos o Senhor, uma vez que nós... Gente, existe uma coisa que eu falo aqui para a galera do louvor. O dia que o seu instrumento for a coisa que você mais ama, você não permanece. A hora que isso for tirado de você, você não permanece. Eu falo isso porque, irmãos, se você acha que hoje, por eu ser o líder do louvor, por eu liderar pessoas aqui, por eu ter responsabilidades, e tenho responsabilidades aqui, que eu trato com tanto temor, com tanta carinho, com tanto cuidado as coisas de Deus, eu cuido, eu sou um mordomo das coisas de Deus aqui. E se você acha que isso me prende, sabe? É o suficiente para me prender aqui, você está enganado. É algo, vai muito além de fazer algo. Só eu sei das experiências que o Senhor, nesses anos, tem me permitido viver, aonde ninguém me vê, aonde ninguém sabe. Porque nós aqui conversamos, né, Everaldo? Compartilhamos. Às vezes a gente até fala com o irmão. Meu irmão, o negócio está feio. Lá, tal, tá apertado, tá isso, tá aquilo. A gente conversa, né, com a intenção com os homens de Deus, para a gente orar e ajudar em oração, e desabafar ali para ser uma coluna de adoração. E a gente também, às vezes, quando eu olho assim e vejo que um irmão tem uma necessidade, a gente tenta fazer alguma coisa dentro da nossa realidade, né? Mas isso não é suficiente, irmãos.
Não é isso que faz com que nós, dia após dia, estejamos aqui. Sabe, eu tenho 33 anos e estou aqui desde os 15 anos. E passei por momentos de inconstâncias, sim. E há alguns anos nós estamos aqui vivendo, gastando a nossa vida, como diz essa canção, que nem todo mundo pode cantar, né? Mas nós estamos aqui de fato, e esse sentimento de gastar a vida é real. Eu conheço Paulo Vicente através da internet, através do que a gente acompanha ele, o homem de Deus que ele é. E eu vejo ele cantando verdades, que quando ele canta verdades, isso mexe com ele chora, ele fala com tanta dor. Porque, irmão, não pode ser só poético. Não pode ser só poético. Não pode ser só poético, sabe? Gastar a vida. E eu sei que você poderia estar fazendo outra coisa nesse momento. Você poderia estar na sua casa, descansando para trabalhar amanhã. Você poderia estar fazendo num shopping Grande Rio da vida. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa com o seu parente, com o seu irmão, com o seu avô que você não vê, na sua casa, descansando. Mas aquilo que nós estamos contemplando dia após dia nesse lugar, irmãos, tem gerado um peso de glória sobre as nossas vidas que está fora do nosso controle, sabe? A nossa vida já não nos pertence, é como se fosse roubado o nosso direito. E eu falo isso com uma felicidade. É um assunto bem polêmico, livre-arbítrio, né? E realmente, nós não temos. Não nos pertence a nós mais, sabe? E quando eu levanto pela manhã hoje, eu levantei moído, irmão. Mas moído. E a primeira coisa que eu fiz foi ir para o quarto, que a gente dormiu na sala. Botamos um colchão lá com as crianças, a Bia, a gente se deitou na sala. E eu fui para o quarto, eu sentei assim na cama. Eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque estou moído. A carcaça não quer ir, Senhor. Ela não quer se mover. Mas, Senhor, eu te amo. Eu amo a Tua presença, Senhor, me ajuda a vencer a minha carne. Eu quero estar naquele lugar, Senhor. Me dá energia, me dá força e... Bom, a gente desperta, meu irmão. Parece que a gente fala como Davi. A gente prega para a nossa alma, a gente prega para nós mesmos. Então, não pense que para a gente é suficiente segurar um instrumento e isso aqui agora, meu irmão, isso aqui é maravilhoso e tal. E mas eu venho por isso, isso não é nossa motivação. A motivação nossa, e por isso que eu vejo uma semelhança muito grande no que Moisés vive, porque ele agora, imagina, meu irmão, imagina ele dentro daquele sistema do Egito, sabe, pressionado diante de uma missão, uma responsabilidade de tirar o povo de dentro daquele Egito. Quantas oposições se levantaram, talvez, eu não sei, eu não dormiria. Como que bota a cabeça para dormir num lugar, sabendo que alguém pode entrar e que, sei lá, te matar, fazer alguma coisa. Mas a convicção de Moisés que Deus deu uma ordem a ele, Deus chamou ele para isso. Ele não tinha dúvidas. Ele sabia que era a voz de Deus, ele sabia que foi Deus que falou com ele. Aí, meu irmão, foi isso que quando veio o dia mal, não, meu irmão, isso vai passar. O Senhor me trouxe para o deserto para morrer, não. O Senhor não me trouxe para esse lugar para morrer aqui, não. Foi a voz de Deus que eu ouvi. Ele se revelou para mim na sarça. E aí o homem ousado vai falar, o Senhor já chateado com o povo, Deus muito tristecido com o povo. Moisés vai falar assim, não, Senhor, nós queremos que a Tua presença vá conosco. Se o Senhor não for, nós não iremos. Moisés tinha convicção, meu irmão. Essa convicção nos leva para a convicção nos leva para o centro da vontade de Deus. Essa palavra realmente é uma palavra, não é uma palavra no hebraico, é uma palavra portuguesa
que nos faz entender que é a certeza. A fé não, a Bíblia não fala isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver, mas mas que se esperam. Isso é tremendo, irmãos. Você acha que você está aqui? Você acha que você está aqui nessa tarde? Por quê, querido? Porque você tem certeza que você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Porque você tem convicção de quem te chamou, da ferramenta que você vai ser no reino. Sabe, no seu coração, você precisa ter decidido de verdade. Nada pode mudar isso. Então, como eu falei, a gente olha muitos homens que experimentaram, que viram. Judas foi esse homem que contemplou tudo que o Senhor, o próprio Cristo fez. Meu irmão, imagina a gente andando com Jesus. Eu sou um cara bem intenso. Sou intenso em tudo. No relacionamento, na amizade, na vida, no trabalho. E às vezes eu pago um preço por isso, porque tem hora que tem que parar. Você tem que se cuidar, né? Eu fico imaginando, cara, eu acho que eu ia morrer muito rápido lá. Que a hora que metesse a mão em Jesus, meu irmão. Eu acho que eu falo muito isso, né? O Senhor colocou uma convicção em mim que até quando eu estava no mundo, eu sabia. Eu vou abrir um parênteses aqui dessa mensagem. Eu lembro que eu estava num lugar chamado Fazenda, Clube do Fazenda, que é um clube de futebol. Lá tinha muitas festas. E eu já sentia o Senhor me tocando, sabe? Eu sentia o Senhor me chamando. E nesse dia específico que eu ouvi a voz de Deus mais nitidamente, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo de forma muito nítida. A gente estava vindo numa Kombi, e a Kombi, meu irmão, nesse dia estava todo mundo fumando na Kombi, maconha, a Kombi estava impregnada, parecia a Kombi da maconha. Fumaça para tudo quanto é lugar, saindo pela janela da Kombi. A gente chegou já meio ruim. Nesse dia eu não usei nada. Eu fiquei lá tranquilo, tal, de careta. Eu estava já sentindo incomodado. Quando eu coloco o pé no Fazenda, que eu vou pagar, a gente acabou de pagar para entrar, pagamos lá a inscrição, a entrada, o ingresso. Aí entramos, todo mundo, a galera toda, e eu era um cara muito mulherengo, muito mulherengo. E a intenção para ir para esses lugares era para namorar mesmo. Quando eu coloco o pé no Fazenda, meu irmão, caiu sobre mim um temor tão grande. Ficou tudo lento. Puf. E a minha cabeça se movia sozinha, assim. Eu começava a contemplar assim, as pessoas dançando, beijando, fazendo um montão de coisa, e eu ouvia a voz de Deus. O Espírito Santo falava assim comigo: o que você está fazendo aí? Esse não é o seu lugar, eu tenho uma obra na tua vida. Eu te escolhi, eu te chamei. Esse lugar não é para você. Meu irmão, caiu um temor sobre mim. Na mesma hora eu olhei para o João Vitor, olhei para a galera e falei: vou embora. Deus falou comigo. Você é maluco, cara? Você é maluco? Deus falou comigo. Você é maluco, tal, não sei o que, você é doido, cara. Você usou droga? Não, cara, você não usou nada. Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo. E eu peguei sozinho. Deixei meus amigos lá, vocês não vão não? Vou embora. Peguei uma Kombi para vir embora. E nessa Kombi o Espírito Santo palestrava comigo e eu chorava. E eu chorava. E eu chorava. E eu chorava. Eu falei: mas por que o Senhor... Por que comigo é difícil? Por que para mim é difícil? Porque eu ficava assim, né? Por quê? E por que pro eu? Por que o Senhor não escolhe outro? Porque para todo mundo as coisas são legais, agora para mim tem que é luta. Para mim... E aí, de repente, eu vou começando a me render ali o que Deus está falando. E
chego em casa, me derramo. E eu falo que as nossas experiências coletivas aqui não é o suficiente, irmãos. Esse é o ponto da mensagem, o primeiro ponto, que eu quero dizer o seguinte, que para você viver de forma coletiva, abundante aqui, servindo e diante dessa missão, você precisa ter experiências profundas, pessoais com o Senhor. Ao ponto de que quando você estiver diante de uma situação que a medicina já falou que não, que é impossível, sei lá, você foi despejado e você estava morando de aluguel e de repente você agora precisa de um lugar para ficar e o Senhor de repente é impossível, coisas assim que são essas experiências profundas que não vão nos permitir olhar para trás. Sabe, mesmo que, e se eu fosse hipócrita com você falar que já não tive vontade de deixar tudo, todo dia, irmãos. Todo dia vem aquele desejo de que o inimigo vem, e a nossa carne vem, e os nossos desejos, e as nossas vontades vêm, e a gente precisa entender. E aí eu falei uma palavra aqui, a gente precisa estar decidido, ser obediente à voz de Deus. Lembra no começo da mensagem que eu falei que nós estamos crescendo em devocional, em vida de oração? Crescer em obediência ao Senhor. Nós precisamos estar decididos no nosso coração, porque é exatamente que muitos chamam aí, antigamente as pessoas falavam muito sobre isso, um batismo de consciência. Você já ouviu essa expressão? Um batismo de consciência, porque a palavra vai nos dizer sobre isso, irmão. Porque se não mudar aqui, se não for algo que transforme a nossa mente, se não for algo que nos faça assim, pô, peraí, meu irmão, não tem outro caminho, não tem outra coisa a se fazer. E a gente vai ver mulheres que pagaram um preço tão grande para ver o seu marido na presença, hoje elas estão fora e o seu marido está na presença. A gente vai ver, ao vice-versa, maridos que pagaram um preço para ter sua esposa na presença e hoje elas estão na presença e eles estão fora. Então a gente precisa entender que, é muito poderoso o que estamos vivendo como igreja. É um privilégio. É uma honra, irmãos. Nós estamos no centro da vontade de Deus e não podemos nos perder nisso. Mas existe uma grande parte de pessoas que viram sim. Porque uma outra coisa que eu trago nessa palavra é que somente saber que Deus te chamou, somente entender que o Senhor te chamou para algo, para um propósito, não é o suficiente, querido. Cara, você vai ver Estevão, o evangelista até falou, o evangelista Orlando falou sobre Estevão aqui. Você acha que apenas saber levaria ele a perder a vida daquela forma, da forma que ele viveu, da forma que ele perdeu a vida, sabe? A convicção que Estevão carregou até o fim. E de repente ele já ali, meu irmão, na sua vida já saindo do seu, o ar saindo dos seus pulmões, ele tem uma visão. O que ele contempla quando ele morre, irmãos? Ele vê um trono. Ele vê um trono e ele vê alguém lá, assentado, e ali está a primeira menção na Bíblia de que o Senhor Jesus está em pé, ao lado de Deus. Isso é tremendo, irmãos. A falta de convicção tem sido uma ferramenta poderosa do diabo para travar ministérios, para que pessoas não possam desenvolver o seu chamado, que é onde nós estamos desenvolvendo o nosso chamado, né? Uns anos atrás eu não tocava tão bem como eu toco hoje. Talvez não cantava, né, gente, entendeu? Se vocês acham que eu canto ruim hoje, vocês têm que ver antigamente. Se você acha que
eu sou um pregador, se você vê antigamente. Então nós estamos desenvolvendo um chamado, e aqui o texto que eu quero usar, João 15,4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em quem? Em mim, no Senhor. Nós só vamos desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos se o nosso coração permanecer neles, irmão. Então vai muito além do que nós chegarmos aqui agora aceitamos Jesus, e agora eu vou procurar um lugar para servir. Eu sou menina, vou dançar. Eu vou dançar, vou lá, vou dançar. Eu sou menino, vou ficar no apoio. Vai muito além disso. Isso é superficial, querido. Isso não te revela a essência do Evangelho. Isso não te revela a totalidade de que é construir uma vida íntima com o Senhor. Sabe? Todos os dias eu oro por paixão. Todo dia eu falo: Senhor, me enche de paixão pela Tua presença, querido. E muitos de nós estamos sem paixão pela presença e nem notamos. Eu poderia dar aqui muitos exemplos. Muitos exemplos. E pasme você, exemplos simples. Exemplos pequenos, porque a gente só olha as grandes coisas, né? A gente só vê quem está sentado lá, quem está lá fora conversando, e a gente julga que não está dando devida atenção. Mas tem gente que está aqui dentro, gente. Está aqui dentro. Está aqui nesse momento. E está abrindo, sei lá, o jogo. Está olhando o Instagram. No momento, sabe? Então, muitos de nós, às vezes, já estamos sem essa paixão. Sabe, eu trago uma revelação para você aqui, debaixo da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor sempre se revela algo novo, de forma nova no meio da jornada. Ele sempre está, claro, aqueles que buscam, né? Aqueles que estão diante desse espírito de devoção, de paixão. O Senhor sempre está mostrando os seus propósitos. E aí, Estevão morre com essa visão poderosa. Querido, eu vou falar aqui sem hipocrisia nenhuma. É um sentimento que o Senhor conhece meu coração. De verdade, o Senhor já supriu todas as minhas expectativas daquilo que eu viveria. Eu falei para vocês, eu chego aqui destruído, com 15 anos, um jovem acabado. Se você quiser conversar comigo, a gente conversa depois de um tempo. Eu te conto tudo. E de verdade não existia uma convicção, não existia uma expectativa minha de viver hoje o que nós estamos vivendo, da forma que eu não tinha essa expectativa nenhuma. E se Deus me chamasse hoje, eu ia falar para Ele: Senhor, o Senhor supriu todas as minhas expectativas. O Senhor me tirou de um lugar de inutilidade. O Senhor me tirou de um lugar de que me tornou útil, né? É a história de Onésimo. Né, pastor? Pastor amigo do Alan, amigo nosso aí, que está aqui com a gente. Deus abençoe você, é um prazer recebê-lo aqui. Esse sorriso bonito. Um homem que recebeu, cara, foi muito constrangido pelo que o Senhor recebeu a gente lá de simples coisas, naquele dia que a gente passou lá. Que maravilha que o Senhor continue falando no seu coração também. E é um prazer recebê-lo aqui, esse homem de Deus. Então, eu iria dizer para o Senhor: Senhor, está na bênção. O Senhor já supriu, eu não esperava nada disso. Eu só queria ver a sua face, eu só não queria ser mais praticante do pecado, eu só queria ser um amigo. Eu queria apenas ser seu amigo, o Senhor me tornou útil, sabe? Se você sabe ali, né,
A carta de Filemão é mais ou menos essa narrativa. Onésimo era um escravo que muitos teólogos falam que ele deve ter fugido, e dentro dessa fuga ele é encontrado numa prisão e ele encontra Paulo, e aí ele encontra Paulo, Paulo começa a discipular Onésimo, Paulo começa a ensinar Onésimo, e aí, meu irmão, tá a parte linda da palavra que é a nossa missão. Paulo vai falar assim, eu vou te enviar de volta pro seu Senhor, e eu vou mandar uma carta para ele. E aí manda essa carta para Filemão, e tem uma parte dessa carta que eu amo, que vai falar assim, ó, eu tô te enviando Onésimo. Eu queria que ele ficasse comigo porque ele se tornou muito útil. Ele se tornou extremamente útil para mim. Mas eu estou te enviando ele para que ele possa te servir. E Paulo começa a elogiar a igreja na casa de Filemão, uma célula, amém? Começa a falar, obrigado pela obra na tua casa, obrigado porque você tem aberto a sua casa, tem financiado o reino, tem abençoado o reino com as tuas portas. Então, quantos onésimos nós não somos, né? Que o Senhor achou utilidade em nós. Então, acho que se eu pudesse concluir essa mensagem, eu queria dizer isso para você. Não se esqueça do dia que o Senhor te chamou. Não se esqueça das experiências pessoais que você teve com o Senhor. Que não falte convicção no seu coração de que o Senhor chamou você para fluir coletivamente com uma igreja. Tu lembra que eu falei no início que a igreja só vai andar de forma sadia? Ou seja, a igreja não vai andar capengando a perna maior que a outra, um braço maior que o outro, um olho maior que o outro, de forma saudável. E não ria, Léo. O Léo gosta de rir, né, Léo? Léo é meu discípulo ali, gente fina, gosta de rir. A igreja só vai ser saudável se você servir, irmão. Se você servir com o seu chamado, com o seu melhor. Com a sua convicção. Pô, mas eu sou ruinzinho pra caramba. Beleza, cola com quem é bom e vai aprendendo e vai desenvolvendo. Negócio de telefone, meus vídeos saem todo torto. Aprende. Você já tem um coração ensinável para aprender aqui. Nós precisamos de todo mundo, irmãos. Vocês ouviram a palavra profética que foi liberada ontem aqui? Gente, quando acaba o louvor aqui, eu vou ali comer um negócio, beber uma água, mas eu fico ligado. Estou aqui mexendo no ar-condicionado, vou ali. Foi falado de 3.000 almas. Preste bastante atenção. Eu te falei, eu estou aqui desde o primeiro ano da igreja. E o Senhor sempre usou números. O Senhor sempre apontou números. Eu sempre vi o Senhor falando sobre quantidade, pessoas, exército, isso e aquilo. O Senhor já estava um tempo sem falar sobre isso. Quando o Senhor faz um apontamento, meu irmão, você acha que, para muitos é bom, né? 3.000 vidas para Jesus. Mas, meu irmão, se prepare, nós vamos ter que trabalhar muito mais. Nós vamos ter que ter pessoas aqui convictas de quem o Senhor chamou para cuidar de vidas. Eu estou há 2 anos orando ao Senhor, e não me julgue. Eu queria estar fazendo uma faculdade, sim. Eu estou numa luta. E eu não sei se você é assim. Eu sempre oro ao Senhor. E ano passado foi um ano que eu falei, Senhor, a minha vida, eu vou focar na minha vida profissional. Eu quero fazer cursos para qualificar a minha vida profissional. Eu não vou fazer nada. Senhor, eu posso? Posso. E eu sinto no meu espírito que eu entro debaixo de um portal de uma estação que o Senhor deseja que nós melhoramos para cuidar de vidas. Que nós avançamos. Então, querido, para concluir tudo isso que nós estamos falando, o Senhor liberou uma palavra profética sobre 3.000 vidas.
Feche seus olhos, por favor. O Senhor conta com você, querido. Ele conta com você. Ah, mas eu não sou líder de célula. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, eu não sou evangelista. Eu não sou líder. Irmãos, pode ter certeza que qualquer homem de Deus que foi consagrado nesse lugar, evangelista, líder, a qualquer coisa, ele já era antes de ser consagrado. Ele já trabalhava, ele já fazia. Se o Senhor te chamou, se você hoje, depois dessa mensagem, você entendeu, você tem plena convicção do seu lugar no reino, comece a orar agora. E faça votos mesmo, Senhor. Hoje eu entendo o meu chamado. E esse demônio do jogo não vai me tirar mais do culto. Esse demônio da série, esse demônio dessas coisas que nos tiram, nos fazem, sabe? Senhor, eu me coloco no lugar que o Senhor me chamou. Senhor, eu nem sei qual é esse chamado, eu nem sei qual é o que o Senhor quer para mim, de forma pessoal, que esse menino aí, pretinho, está falando. Eu não sei, Senhor, mas me mostra, me revela. Sopra, Senhor, sobre os meus ouvidos. Sei lá, como Moisés faz a harça pegar fogo, Senhor. Senhor, mostra o lugar que o Senhor quer que eu sirva ao teu reino, que eu coopere no reino, Senhor, para que vidas venham se render à tua vontade, para que o teu reino venha crescer, Senhor, para que o inferno seja saqueado, Senhor. Eu não quero, Senhor, ser lamento. Eu não quero poder chegar ao final de tudo e dizer: poxa, eu não fiz o que o Senhor pediu, eu não fui quem o Senhor queria que eu fosse. Não, o Senhor nos deu tempo, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu ainda vida. Nós queremos, Senhor, ser aquilo que o Senhor quer. Nós queremos estar no centro da sua vontade e permanecer lá, Senhor. Não nos deixa voltar atrás. Não nos deixa, Senhor, voltar atrás. Não nos deixa fazer parte daqueles que viram o Senhor, mas não permaneceram. Assim como o povo que viu o milagre no deserto, mas não entrou na terra prometida, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite, nessa tarde, Senhor. Debaixo dessa mensagem que o Senhor me deu agora à tarde, Senhor, de manhã. Alinhe os nossos corações para que coletivamente, como uma igreja, Senhor, sem defeitos, uma igreja, Senhor, santa, como uma noiva, Senhor, imaculada, como uma virgem com suas lamparinas, aguardando fielmente. Coloque em nós um coração fiel, Senhor, que não se curva às vontades humanas. Deposita sobre nós, Senhor, um espírito de obediência, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Coloca de pé, querido. Nós oramos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Nós oramos. E eu queria fazer um momento agora, antes de o pessoal do louvor cantar uma canção. Queria que você saísse do seu lugar e orasse com o irmão. Mas dessa vez, ora com o irmão que você já não ora há muito tempo. Sabe? E ore por isso que nós aprendemos agora. Fala: Senhor, desperta o meu irmão para esse chamado. Vamos lá, gente, vamos se mover. Procura uma pessoa que você já não ora. Vamos fazer dupla de oração. Tem visitante aqui, ó. Anderson. Ah, já foi ali o Jazinho. Isso, vamos orar. Ora para que ele possa, de forma pessoal, entender o chamado e então ele atender a comissão, a grande comissão.
A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.